Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. No episódio de hoje falaremos sobre o aumento dos casos de insônia devido à Covid-19 e também vamos trazer dicas para você dormir melhor e evitar a insônia, mesmo diante dessa tragédia que o coronavírus está produzindo em nosso país. Acesse nosso hub, link na descrição, e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que está sofrendo para dormir bem diante dos acontecimentos difíceis da vida. Bem, com a pandemia do coronavírus, nós temos observado alguns dados que apontam para uma maior incidência de episódios de insônia. Ou seja, mais pessoas estão sofrendo para dormir e tendo muita dificuldade para dormir. E isso tem causado, esses dados refletem um aumento no mundo inteiro por conta da pandemia que é mundial, de fato, né? Então, nós temos dados que variam de 14% a 25% de pessoas sofrendo de insônia. É uma prevalência bastante alta, pensando em outros sintomas em saúde mental. No Reino Unido, por exemplo, a incidência varia de 16% a 25%. Mas na China nós temos números menores, né, que variam de 14% a 20%. Mas mesmo assim, pessoal, 25%, 16% são prevalências super altas quando a gente pensa em sintomas em saúde mental. A pandemia do coronavírus tem afetado muitas pessoas com sintomas de insônia, né? Essa dificuldade de dormir, de pegar no sono ou de sustentar o sono e de acordar descansado. Nós não temos esses dados específicos para a realidade brasileira, porque infelizmente as pesquisas no Brasil relacionadas ao impacto do Covid-19 sobre a vida das pessoas, especificamente com relação ao sono, ainda são muito incipientes. Por isso que os nossos dados apresentados no episódio de hoje dizem respeito a dados do Reino Unido e da China, por exemplo. Sim. Mas eu, na minha prática com a população brasileira, escuto de muitas pessoas de diferentes públicos relatos de insônia e dificuldade para dormir. Acho que a gente também vê um pouco disso na mídia, em outras fontes que ainda não científicas sobre as prevalências, né? Então acho que de alguma maneira atinge a todo mundo. Agora, apesar de atingir todo mundo, ou quase todo mundo, algumas pessoas específicas, de grupos específicos, acabam sofrendo mais de insônia diante da tragédia que a pandemia é no mundo inteiro. Então, quando nós olhamos os dados, é muito claro observar que as mulheres com crianças são as primeiras a sofrerem com insônia diante do Covid-19, especialmente porque elas foram colocadas em situações muito complicadas e difíceis de cuidados com a família, com a criança propriamente dita e ao mesmo tempo com a necessidade de continuar trabalhando. Além de todos os afazeres da casa, né, que tem vários dados que mostram que as mulheres acabam ficando sobrecarregadas, né, com a educação dos filhos e os afazeres da casa. Então, os homens ainda precisam, né, os homens desses casais héteros ainda precisam ajudar mais, né, para dividir essa carga de trabalho com as mulheres para elas não sofrerem tanto. Outro grupo de pessoas que tem sofrido muito de insônia decorrente da Covid-19 são os trabalhadores essenciais, especialmente aqueles da área da saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, todas as pessoas que estão trabalhando com muita intensidade, com uma carga horária muito grande e com uma tensão também muito grande e estresse, consequentemente, diante da importância que esse trabalho tem e, infelizmente, diante também, muitas vezes, da falta de suporte para os trabalhadores da linha de frente.
Sim, acho que são dois grupos em que a gente observa uma carga de trabalho, de afazeres muito maior, né? E aí esse é um dado interessante para a gente pensar o quanto que é importante tentar balancear as dificuldades e os estresses para dormir bem, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Agora, há também aqueles trabalhadores essenciais que também têm relatado mais casos de insônia, que são os profissionais da segurança pública, né? Policiais, guardas, atenção especial também aos trabalhadores mesmo do transporte público, condutores de ônibus, trem, metrô, dentre outros. Os profissionais que não conseguiram fazer o isolamento, né? Que continuaram trabalhando, se deslocando, pegando transporte, contato com o público. Então, esses profissionais que não passaram a trabalhar de casa, né? Bom, acho que o último grupo que está sofrendo mais esse tópico são as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, as pessoas que tiveram a renda, ou perderam a renda, ou tiveram a renda muito diminuída, e aí a gente tem um aumento muito grande de pessoas no nível da pobreza, da miséria absoluta, né? Então essas pessoas, por questões socioeconômicas, também estão demonstrando sinais de insônia muito fortemente devido às questões socioeconômicas, essa preocupação que é, vou ter o que comer, né? Vou ter com o que alimentar a minha família. Agora, insônia está associada a uma série de complicações na vida das pessoas, a uma série de desfechos ruins. Então, é sabido na literatura científica que insônia está correlacionada fortemente com obesidade, com ansiedade, com depressão, doenças cardiovasculares e diabetes. Eu costumo considerar a insônia como um sinal preliminar de possíveis progressos de sintomas e diagnósticos. Então, acho que a insônia é algo que a qualidade do sono e, portanto, a insônia é algo que a gente sempre precisa ficar atento no nosso dia a dia, apesar da vida ser super dinâmica. Eu acho que é um sinal de autoobservação que a gente pode levar para a vida para evitar o agravamento desses sinais ou, de fato, o diagnóstico, né? Em saúde mental, a insônia está presente em quase todas as categorias, né? E na nossa área específica de psicologia, temos observado também nos nossos atendimentos psicológicos uma maior incidência de pacientes e clientes relatando dificuldades para dormir e uma relação direta entre essa dificuldade e casos de ansiedade e de depressão especificamente. Sim, e acho que até vai ser interessante observar os dados futuros sobre o esgotamento no trabalho, que é o burnout, porque também teve esse efeito, né? Passamos a trabalhar, uma grande parte de pessoas passou a trabalhar de casa, né? O que a gente tem chamado de home office, e aí a gente tem dificuldade de controlar o tempo, a luminosidade do computador às vezes afeta, ficar o tempo inteiro ligado nas redes sociais, recebendo notificações no celular dos aplicativos o tempo inteiro, o dia inteiro. Então isso também pode estar agravando esses sinais de insônia. Então acho que é um dado também que a gente pode ver no futuro. Agora, por que o Covid-19 pode estar relacionado de maneira causal com a insônia? Ou seja, é possível afirmar, pelos dados preliminares europeus e asiáticos, que o Covid-19 está causando insônia nas pessoas. Agora, por quê? Por que essa influência? Para além da preocupação em ficar doente de uma doença que é possivelmente, potencialmente fatal, há outras variáveis que podem explicar por que o Covid-19 está causando insônia. Acho que o primeiro ponto é sobre a rotina interrompida e muito diferente que a pandemia trouxe. Então, os ambientes de trabalho e de lazer completamente alterados, e aí com isso a gente observa a alteração do nosso ciclo circadiano, que é o período em que vamos dormir e descansar. Então, acho que essa rotina interrompida de maneira abrupta altera também o nosso padrão de sono e descanso.
E alguém pode dizer, mas já há um ano de pandemia, um ano se passou de pandemia e as pessoas não se adaptaram? E o que nós podemos responder, baseado nos dados que consultamos e também a partir dos relatos que escutamos no consultório, no atendimento psicológico, é que não se adaptaram, mas não porque não quiseram, mas sim porque existe uma dificuldade muito grande em se adaptar todo um ambiente de trabalho para dentro do ambiente que anteriormente era residencial, especialmente se temos mulheres com crianças ou mulheres que têm uma dupla, tripla ou quádrupla jornada de trabalho, o trabalho do escritório, o trabalho com a criança, o trabalho da casa, etc. E muitas vezes também essa adaptação, acho que a gente tem que tomar cuidado para não se cobrar nesse sentido de já passou um ano e você ainda está sofrendo por isso. Não sei se existe uma adaptação plausível muitas vezes, né? Então a pessoa perdeu 100% a renda, é uma mudança que é processual, né? Não vai acontecer de um dia para o outro. Então, às vezes a adaptação não depende exclusivamente da pessoa, depende de outros fatores externos que talvez ela não controle. Então, acho que é plausível esse período de adaptação prolongado. Não sei se é prolongado, né? Não sei se nem a gente pode falar que é um período prolongado, mas acho que minimamente é um processo complexo e coisas complexas levam tempo mesmo. Outra possível explicação para a interferência do Covid-19 no sono das pessoas, então o Covid-19 tem tirado o sono das pessoas porque também tem influenciado nos novos padrões de desempenho profissional, no desempenho do trabalho. Então, porque muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, os limites entre o que é trabalho e o que não é trabalho, ou seja, o que é lazer ou o que é vida pessoal dentro de casa, sumiram, acabaram de um dia para o outro, e isso tem se arrastado ao longo desse ano inteiro. Então, é muito comum observarmos que as pessoas têm perdido o sono porque elas estão cada vez mais se cobrando para ter bom desempenho no trabalho, seja lá o que isso signifique, e também porque não se tem medidas muito claras sobre o que é ter esse bom desempenho no trabalho. E aí nós vamos nos remeter à situação que temos observado com muita frequência das pessoas trabalhando muitas horas, mais horas do que elas trabalhavam quando se dirigiam fisicamente a um ambiente de trabalho específico. Então acho que tem uma cobrança por desempenho maior. Eu adicionaria aqui a preocupação com demissões, porque a pandemia gera uma instabilidade econômica e aí nós vemos cada vez mais os números de desemprego aumentando, então também isso aumenta a cobrança pela produtividade e a dificuldade de limitação de horas de trabalho, horas de não trabalho. E a confusão do ambiente, acho que também a confusão do ambiente pode contribuir aqui. Essa coisa das horas de trabalho eu tenho observado com muita frequência também, porque as pessoas ainda estão se acostumando a utilizar as novas tecnologias de comunicação. E é muito curioso que, por exemplo, muitas pessoas no passado faziam reuniões presenciais que não levavam a muitos lugares, né? Ou seja, todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu aquela piada de que aquela reunião poderia ter sido um e-mail, né? Só que agora as pessoas continuam fazendo uma prática cultural de reuniões por vídeo em casa. Quando essas reuniões por vídeo, não todas, né? Mas algumas poderiam ser evitadas e poderiam ser trocadas por um e-mail. Mas aí também nós vemos um upgrade disso, né? Tem gente que subiu mais um degrau nessa história e aí até parou de fazer reuniões de vídeo com as pessoas, mas passou a trocar mensagens o dia inteiro pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. Então as pessoas perderam esses limites também de quando pode mandar a mensagem a respeito do trabalho, que dia. Então não tem mais fim de semana, não tem mais depois das 18 horas da noite ou da tarde. Então 22 horas, 23 horas, meia-noite as pessoas estão trocando mensagens de trabalho. Passa a ser uma habilidade que antes talvez que é uma habilidade que nós não precisávamos ter, né? Porque o sistema bloqueava, então você não tinha acesso ao seu e-mail corporativo.
Agora você tem acesso ao seu ambiente de trabalho e e-mail corporativo 24 horas por dia. Então os horários ficaram muito irregulares e com essa cobrança diante da situação difícil, as pessoas tendem a trabalhar muito mais. E acho que além disso, a exposição ao trabalho até mais tarde também afeta a qualidade do sono. Então também tem esse aspecto de você não fazer um ritual de desligar do trabalho, né? E, às vezes esse ritual não existe e aí o seu sono fica muito ruim. E nós sabemos que as telas afetam negativamente a sua capacidade de dormir. E como muitas pessoas estão trabalhando por meio das telas, consequentemente estão com o seu sono afetado também por isso. Sim. Outro elemento, acho que é a falta do contato social para além do trabalho. Então, o contato social, por conta das medidas necessárias de isolamento social, ficou muito reduzido, para não dizer impossível, né? A gente muitas vezes acaba só tendo contato social com as pessoas que moram na própria casa. Então, de alguma maneira, o contato social gerava uma atividade, uma energia que era gasta, que o sono reparador era muito positivo, né? E agora com contato social só com o trabalho, isso também afeta a qualidade do sono. E também nós temos evidências científicas que demonstram que o contato social para além do trabalho é um suporte de bem-estar, de vida, de bem-estar psíquico. Então, quanto mais você tem um suporte social de pessoas com quem você sabe que pode contar, tanto mais você se sente melhor na vida, do ponto de vista de existência mesmo, de bem-estar e de qualidade de saúde mental. E, por todos esses motivos que a Marília já descreveu, esses contatos, se não acabaram completamente, foram reduzidos drasticamente. Bom, o último ponto é em relação ao tempo de duração da pandemia, se é que existe, né? Esse tempo de duração da pandemia, porque o que a gente percebe, acho que em 2020 nós tínhamos uma sensação de que é esse ano, né? Vai virar o ano e as coisas vão melhorar. Infelizmente não, e nós não temos uma previsão também de quando a pandemia vai terminar, então gera uma situação de imprevisibilidade muito grande. E é curioso porque é isso, parece que as coisas vão piorando, né? O número de mortes vai aumentando, o número de variações, mutações, cepas vai aumentando, e aí a gente parece que não encontra um momento de resolução, é 100% incontrolável. E, consequentemente, o tempo de duração da pandemia vai cada vez mais aumentando. Isso nos remete à psicologia da incerteza. É toda uma área de estudo que nós não vamos discutir aqui, mas nós vamos citar, no sentido de compreender que o ser humano, ele não está muito acostumado com a incerteza. O ser humano, ele procura estabilidades, ele procura certezas. É claro, né, pessoal, que a incerteza está na vida o tempo inteiro, mas nós sempre nos agarramos, nos seguramos em algumas certezas possíveis e existentes. É como um planejamento, né? Nós sempre fazemos algum planejamento, um plano, traça um objetivo, naturalmente a gente faz esse movimento. O problema é que a pandemia promove uma quebra nessa sensação de estabilidade e provocou. E está há 1 ano provocando. E 1 ano para um ser humano é muito tempo de incerteza. Então uma coisa é você ter incerteza num fim de semana, durante uma semana, durante um mês. Outra coisa é você ter uma incerteza do que vai acontecer ao longo de muitos meses, ao longo de 12 meses. E aí o ser humano passa a sofrer muito mais com isso. Passa a ficar muito mais num estado de estresse contínuo que, dentre outras coisas, afeta o sono. Bom, mas vamos lá. O que fazer? Depois da tragédia toda traçada e explicada? Mas eu acho que apesar de serem assuntos difíceis, chatos e são necessários, a gente também não pode negligenciar que essas coisas difíceis não acontecem, porque aí gera esse efeito colateral de super cobrança, né? De perfeccionismo. Não é, talvez o momento não seja para isso, né? Então acho que é importante falar das dificuldades
dificuldades também, né? E por outro lado também pode produzir uma sensação de impotência, de incapacidade e, em última análise, de tristeza profunda, chegando até a uma depressão. Sim. Então nós vamos tentar propor alternativas, especificamente para superar a sua dificuldade de dormir diante desse cenário horrível que vivemos. Sempre quando pensamos em sono, né, qualidade de sono, acho que é importante pensar no ritual da higiene do sono. Que precisa ser um exercício diário para aos poucos a gente ir melhorando a qualidade do nosso sono. Então, o primeiro passo é evitar bebidas alcoólicas, tabaco e luzes de eletrônicos à noite, né? Especialmente as luzes azuis, que tá todo mundo nos últimos tempos ouvindo bastante a respeito. Tem também a cafeína. Então, é tudo muito estimulante, evitar, né? Aqui eu acho que vale a pena chamar a atenção para a influência das luzes das telas, então acho que vale frisar. Bom, todo mundo sabe quais são os efeitos químicos e psicológicos do fumo, das bebidas alcoólicas e do café, né? Mas aqui, especialmente pensando nas telas e na psicologia das telas e do quanto elas afetam o seu sono, acho que vale mais uma vez lembrar que você não conseguirá dormir bem se você utilizar o seu celular na sua cama antes de dormir. Isso já é um dado científico bastante coletado, investigado, analisado. Nós já temos essa relação causal bem definida. Porque o celular e outras telas, mas especialmente o celular, que é super fácil de levar para a cama, emite uma luz que afeta o seu sono. Afeta significativamente. Então, você deve desligar o seu celular pelo menos 2 horas antes de dormir. Eu sei que essa pode ser uma instrução um pouco utópica, porque eu sei que tem muita gente que trabalha até um pouquinho antes de dormir. Mas se for possível, e sempre que você puder, desligue o celular 2 horas antes de dormir. E aí acho que é legal também pensar em diminuir a luz, né? A luz do ambiente, fazer um clima romântico, né? Uma penumbra, que isso vai mostrar para o seu cérebro que está na hora de descansar. Então acho também evitar as luzes, mas ao mesmo tempo construir um clima propício para o sono. Outra coisa que você também pode fazer para melhorar a sua higiene do sono é meditar. Meditar pode funcionar como um indutor do sono, porque atua no relaxamento do seu corpo e da sua cabeça também, da sua mente. Então, você não precisa ser um monge que medita tecnicamente super perfeito, não precisa ser assim. Mas você tem acesso a uma série de aplicativos, por exemplo, de celular, que podem te ajudar a fazer uma meditação, porque eles guiam o processo de meditação. Eles vão te dando dicas de como fazer. E há também as possibilidades, dentro ou fora de períodos de meditação, de exercícios de respiração, que também induzem o sono, produzem um relaxamento, e aí nós temos vários exercícios, né? Respiração profunda, pausada, intervalada. Então acho que também tem essas possibilidades de respirar com atenção, que podem ajudar a produção do sono, e a qualidade do sono com certeza vai aumentar. Agora, além da higiene do sono, uma outra estratégia fundamental para você dormir melhor é fazer terapia. Pois é, a terapia psicológica, evidentemente, ela não serve só para discutir problemas psicológicos ou problemas no geral da vida. Um terapeuta, psicólogo, também pode te ajudar a dormir melhor. Como? A partir da discussão de hábitos positivos que vão ajudar você a dormir melhor no fim do dia. Sim, acho que um terapeuta ele faz essa mediação, né, entre o seu autoconhecimento, né? Ele vai construir o caminho para você atingir autoconhecimento, que basicamente é saber se auto-observar, observar hábitos, pensamentos, sentimentos que são importantes para a sua qualidade de vida. E aí, mediado por uma terapia, você pode eventualmente encontrar com mais clareza, né, quais são os hábitos que precisam ser melhorados para melhorar a qualidade do sono e
evitar a insônia. Aí tem essas opções, né, o terapeuta vai te ajudar, não trabalhar na cama, tirar a TV do quarto. Desligar o celular antes de dormir pelo menos 2 horas. Sim, acho que tem esse outro aspecto sobre o consumo de notícias ruins. Porque nós já temos também evidências científicas que demonstram que consumir notícias, especialmente as notícias a respeito do Covid-19, por muito tempo ao longo de um dia e consequentemente ao longo de uma semana, ininterruptamente principalmente, vai construindo na pessoa uma sensação de ansiedade, de urgência e de estresse que, de maneira crônica, afeta significativamente a qualidade do sono. Não significa não acessar notícias, pelo contrário, você deve estar a par do que está acontecendo no seu país, no mundo, quais são os avanços positivos, principalmente em relação à vacinação e também a práticas que podem evitar o contágio e a transmissão do vírus. Então você deve consumir notícias. O ponto aqui é não ficar preso nas notícias ruins o tempo inteiro. Você deve ter um momento do seu dia para ler as notícias, para ficar triste com elas, para elaborar essa tristeza e transformá-la em motivação para agir no sentido positivo que vai te ajudar a dormir no final do dia. Então quem gosta de ler antes de dormir, talvez possa trocar as notícias lidas do celular por um livro, um romance, alguma ficção, algum estilo de um livro, se você gosta de ler antes de dormir, né? Não precisa ser as notícias que ultimamente a gente tem mais notícias ruins do que boas. Mas você sabe que eu acho que é mito, né? De achar que a terapia, as pessoas procuram psicoterapia quando estão com problemas, né? Mas a psicoterapia no geral é muito mais para ajudar a pessoa a construir habilidades de enfrentamento para então elas resolverem os seus problemas, né? Então acho que é meio mito, às vezes essa confusão acho que é comum. Alguém que está nos ouvindo agora pode supor que eu estou de perseguição com os smartphones, mas eu não estou. É só porque as evidências científicas demonstram que usar o smartphone, especialmente horas antes do sono, é muito prejudicial. Então, um hábito que um terapeuta pode te ajudar a desenvolver é não utilizar o smartphone como despertador, porque muitas pessoas que nos consultam dão essa desculpa, né? Eu acabo olhando um pouco o Instagram, o WhatsApp, as notícias antes de dormir, porque eu preciso colocar o despertador no meu celular. E aí eu não consigo, é maior, é mais forte do que eu. Por isso que nós vamos orientar as pessoas, sempre que ouvimos isso, a trocar o smartphone por um aparelho que é super novo, quase ninguém conhece, chama-se relógio. E esse relógio despertador, que é uma tecnologia muito interessante. Ela mostra as horas e ela tem um sininho lá, ou um barulhinho que desperta, que toca quando você coloca para despertar. Então olha que interessante, aí você não vai ter tela com luz azul afetando o seu sono. Acho que precisa criar essa consciência de que o quarto, onde tem a cama que você vai dormir, precisa ser um ambiente especial para a função de dormir. Então, por isso que a gente fala de tentar tirar eletrônicos, TV, computador, né? Tentar fazer essa separação se possível, né, gente? Claro, se possível, pode melhorar a qualidade do sono de uma maneira mais instantânea. E por fim, o terapeuta pode ajudá-lo a identificar, depois de todas essas alterações de hábitos, de padrões comportamentais, de padrões de pensamento e de sentimento, que talvez você precise de algum tipo de medicamento específico para ajudá-lo a induzir o seu sono. Então, se depois de todas as estratégias feitas você ainda não conseguiu um padrão de sono regular, então você talvez tenha que consultar também um profissional da medicina que trabalha especificamente com sono, com os aspectos biológicos do sono e que vai ajudá-lo a induzir o seu sono fisiologicamente falando. E tem também as características de respiração, né? Tem muitos profissionais da medicina que vão observar como você respira enquanto você dorme. Então
Então, não necessariamente a insônia está só relacionada com hábitos. Pode ter outros aspectos do funcionamento do seu corpo que podem dificultar o seu ritual de dormir. Vivedor, muito obrigado pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com os outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor um pouco por dia, mas todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.